companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Paz do Mestre Jesus esteja conosco. O título da palestra de hoje, o tema, são os versículos 38 e 39 do Evangelho segundo João. Que buscais? Pergunta Jesus. E eles disseram: Rabi, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Vamos entender que diálogo é esse. Logo após o batismo de Jesus por João Batista, que está lá relatado por João Evangelista no Evangelho, dois discípulos, um dos quais André, foram encontrar Jesus. Porque João, depois de todo aquele episódio narrado no Evangelho, vendo Jesus seguir na direção do seu caminho, comentou: eis aí o Cordeiro de Deus. E todos aqueles preocupados com a vinda da Boa Nova, preocupados com a vinda do Messias, que era anunciada pelos profetas, estavam interessados em saber quando o Messias viria, quem seria o Messias. Então, havia no ar uma preocupação, uma expectativa natural quanto à vinda do enviado de Deus. Então, quando João o Batista comenta, eis aí o Cordeiro de Deus, alguns discípulos de João Batista ficaram sobressaltados, ansiosos. É ele o Messias? E foram atrás de Jesus. Jesus, sentindo que vinham duas pessoas atrás dele, o seguindo, virou de súbito e perguntou: o que buscais? Os dois discípulos foram pegos de surpresa. Então, imagino que eles deram a primeira resposta que apareceu na cabeça deles. Imagina, eles estavam seguindo Jesus, não era para saber onde Jesus morava, não é? Mas quando Jesus vira e pergunta a eles de súbito: o que buscais? Eles, constrangidos, falaram: onde o senhor mora? É a primeira resposta que vem na cabeça deles. Eu imagino que tenha sido isso. E aí Jesus os chamou: vinde e vede. Então, esse relato parece uma coisa simples, mas tem uma profundidade que nós vamos buscar refletir a respeito aqui. Tem pessoas aqui que já ouviram essa palestra ontem, vão ter que ter paciência de ouvir de novo. Então, vibrem sustentando para que tenhamos um clima de paz e harmonia, né? Tenham paciência, né? Porque já ouviram ontem lá no Regeneração. Mas nós vamos usar duas mensagens de Emmanuel para analisar a profundidade dessa pergunta de Jesus. As duas mensagens de Emmanuel se chamam Que buscais? Uma está no livro Caminho, Verdade e Vida, e a outra está no livro Espírito da Verdade. São duas mensagens diferentes, onde a gente vê a preocupação de Emmanuel para nos ajudar a responder a pergunta de Jesus. Porque, como nós vamos ver ao longo da mensagem, Jesus está na porta de todos os templos religiosos fazendo essa pergunta. Então, quando vocês entraram, passaram pela porta ali, Jesus está ali de braços abertos, simbolicamente, perguntando a vocês: que buscais? Ou seja, o que você veio buscar aqui? E aí, alguns vão responder apressadamente, como fizeram os discípulos. Vão perguntar qualquer coisa, vão responder qualquer coisa. Outros vão refletir para tentar dar a resposta correta. Mas Jesus já sabe a resposta que nós vamos dar. De modo que, quando ele faz a pergunta, é para que nós nos perguntemos o que, em realidade, nós viemos buscar. Então, aqueles que dão a resposta rapidamente, ele devolve com outra pergunta, e devolve outra pergunta. Então, se nós perguntarmos ali na porta, botar alguém ali fisicamente perguntando, o que você veio buscar, alguém vai dizer: eu vim buscar paz de consciência. Eu vim buscar a cura.
Eu vim buscar aqui para tirar esse negócio de mediunidade de mim. Eu vim buscar melhoria na minha vida financeira, porque nada dá certo. Eu vim buscar harmonia no meu casamento, porque as coisas não estão dando certo. Vim buscar um amor, porque eu não consigo arranjar ninguém. Então, muita gente vai responder rapidamente o que veio buscar, né? Tem, inclusive, as criancinhas aqui, os jovenzinhos, que também vieram buscar alguma coisa. Então, essa pergunta vai ser respondida rapidamente. Só que aí Jesus vai devolver uma outra pergunta, que é de acordo com o que você está buscando, que é algo mais profundo do que aquilo que você está, de fato, buscando. A busca, quando você identifica o que você está buscando, você está querendo o resultado. Mas, antes do resultado, você tem alguns outros passos a caminhar. E aí Jesus vai te perguntar o que você está fazendo para alcançar aquilo que você veio buscar. Então, vamos fazer uma experiência, um exercício. Vocês entraram ali e Jesus perguntou: o que buscais? O que vocês vieram buscar aqui? Não precisa me dizer, mas respondam para vocês. E, ao longo da nossa conversa, vão tentando responder aquilo que verdadeiramente vai te ajudar a alcançar aquilo que você veio buscar. Porque o que você veio buscar, você vai encontrar. Talvez não seja tão rapidamente quanto se espera. A pessoa vem, não, eu vim para me curar, porque disseram que aqui faz cura. E aí toma 2, 3 passos e fala, não fiquei curado, não, isso aí é um engodo, não faz, não. Mas, na realidade, a pergunta seguinte de Jesus é: o que é a sua doença? A minha doença é viral, a minha doença é genética, eu herdei da minha família. Sim, mas o que caracteriza que essa doença se expresse no seu organismo e não expresse no organismo do outro? Embora, muitas das vezes, as pessoas estejam expostas às mesmas situações. Aí você, estudando um pouquinho de espiritismo, vai encontrar a resposta. Jesus, eu já sei a resposta da sua pergunta. É porque as disposições morais que eu trago, enquanto espírito, facultam a resistência a uma determinada doença, mas facultam também a suscetibilidade a outras. Aí você responde a Jesus. Aí Jesus te faz outra pergunta. Então, sabendo disso, o que é que você tem que fazer para ficar resistente a essa enfermidade que ainda te acompanha? Aí você vai ter que ter um tempinho a mais para analisar e responder a pergunta de Jesus. Mas Jesus não se cansa, ele está toda semana ali na porta. Então, na semana seguinte, ele vai te fazer a mesma pergunta. O que você busca? E aí, a cada dia, você já vai ter uma resposta mais elaborada para entregar ao Jesus. Não precisa dar aquela resposta esfarrapada. Onde o senhor mora? Não é? A resposta vai ser mais elaborada. Mas vamos, então, analisar a mensagem de Emmanuel. Primeiro, nós vamos analisar a mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Que buscais? Ele pergunta. E ele diz o seguinte: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A gente já sabe disso, não é? Cada reencarnação é um aprendizado para o espírito que não retrograda, não volta atrás. E vai sempre avançando. Em uma, avançamos mais em conhecimento intelectual. Aí, em outra, já aliamos o conhecimento intelectual à sabedoria, à moral, à vivência do Evangelho. Em uma, nós aprendemos mais determinada virtude. Aí, em outra, nós já temos sofrimentos que vão reforçar determinadas outras. Então, é um conjunto de experiências, onde, muitas das vezes, nós erramos. O erro é natural na experiência de aprendizado da criatura humana. Então, quando a gente erra, é porque a gente é ignorante. Mas o erro nos dá instrumentos
para não errar de novo, porque daquele erro que implica num sofrimento pela lei de causa e efeito, nós tiramos um aprendizado. E assim, de encarnação em encarnação, a gente vai adquirindo conhecimento. Em cada existência, a gente tira mais proveito ou menos proveito das experiências. Tem pessoas que passam uma encarnação inteira e não tiram proveito, porque o sofrimento vem e reclama, a oportunidade vem e deixa passar. Né? E está sempre reclamando, está sempre pessimista, está sempre culpando o outro pela sua falta de disposição de aproveitar as oportunidades, mas é do livre-arbítrio de cada um. E aí Emmanuel continua aqui. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, da nossa existência atual, em que nós estamos adquirindo experiências, tirando proveito do conhecimento, tem pessoas que estão matriculadas em cursos disso, curso daquilo, que aprendem isso, aprendem aquilo, estão aprendendo muito nessa encarnação. Estão estudando em bons colégios, estão tirando, né, o máximo que essa existência pode dar. Mas, de tudo isso, o mais importante que nós estamos fazendo é o que estamos fazendo aqui agora. A aquisição de valores religiosos. Porque a nossa reencarnação atual ela é diferente das demais, ela é fundamental para nós, porque nós estamos investindo nos nossos valores religiosos. Não adiantaria nada se vocês ou os filhos de vocês estivessem em ótimas escolas, tirando ótimas notas, com coeficiente de rendimento enorme, se não estivessem adquirindo valores espirituais, valores religiosos. E, às vezes, lamentavelmente, a gente pergunta, e aí, onde é que está o seu filho? Ah, ele não gosta de vir para o centro espírita. Ah, mas ele é um menino muito inteligente, ele está na escola, eu fui chamado para ser elogiado, porque meu filho é inteligente. É o primeiro aluno, primeiro lugar nos esportes, primeiro lugar na leitura, primeiro lugar na música, ganhou um prêmio não sei aonde. E a evangelização? Ah, não gosta. Não gosta, não, mas ele está bem, porque ele está bem na escola. Está aprendendo num âmbito que vai ser útil para ele no futuro, mas está deixando de adquirir valores religiosos, que é a mais importante aquisição desta encarnação. Então, não se iludam. Aqueles que estão aqui adquirindo valores religiosos, que não puderam estudar, que têm um nível de conhecimento das coisas da ciência muito parco, que são simples de entendimento, não se sintam inferiores, porque a aquisição mais valiosa dessa encarnação é essa aqui, de estar aprendendo a viver o Evangelho, que é a que vai dar lastro para que você possa fazer qualquer coisa no futuro, para que você assuma qualquer responsabilidade no futuro. Não é o título da academia. O título da academia vai ajudar, sim, mas se você souber aliá-lo ao título dos valores morais. Então, Emmanuel que diz isso. Dito isso, nós vamos ver se Lucas concorda. Será que Lucas concorda com o que Emmanuel disse? Lucas diz lá no Evangelho dele, capítulo 12, segundo ele, capítulo 12, versículos 47 e 48. Isso transcrevendo as palavras de Jesus. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, esse é justo, não é? Aquele que sabe o que o seu amo quer e não faz, vai ser punido. Se você está no trabalho, sabe quais são as suas atribuições e não faz, você vai receber uma advertência do seu chefe. Se continuar não fazendo, você vai ser demitido. Mas se você não sabia o que o seu chefe queria e não fez, você até pode receber uma advertência. Mas aí você vai alegar, mas, chefe, eu não sabia que era para fazer isso.
da próxima vez eu vou fazer. Você vai ser menos punido do que se você soubesse e não tivesse sido feito. Então, Jesus nos diz que, e Lucas relata no seu evangelho, que muito se pedirá a quem muito houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Aos espíritas foi confiado mais coisas, porque nós temos o conhecimento acumulado da primeira, da segunda, explicado pela terceira grande revelação da lei de Deus. Então, a primeira lei de Deus trouxe um conhecimento que nós acumulamos. A primeira grande revelação da lei de Deus trouxe um conhecimento acumulado. A segunda grande revelação, o Evangelho, utilizou esse conhecimento acumulado como base e o ampliou. E o Espiritismo vem tornar mais claro ainda esse conhecimento acumulado. Então, o espírita é ou não é aquele a quem muito mais coisas foi confiado? Então, isso significa que nós seremos cobrados em uma amplitude muito maior do que aqueles que são ignorantes dos ensinamentos. Nós não podemos pretextar ignorância. Não somos ainda grandes conhecedores do Espiritismo, estamos estudando, mas já temos conhecimento suficiente para não incorrermos em erros repetitivamente. Temos que estar, portanto, fazendo esforço para não errar tanto, para errar menos a cada dia. Então, isso é Lucas dizendo sobre a aquisição dos valores religiosos que nós já obtivemos. Aí Emmanuel continua o diálogo. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino, departamento dos valores religiosos, a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, os homens e as mulheres tentam trazer para o departamento religioso as viciações que ainda trazem dos sentimentos. Mas isso não é natural? Eu sou um espírito imperfeito, então eu trago ainda do passado algumas viciações, das quais ou eu me comprazo com elas, não quero me libertar delas, ou eu até tento e não consigo. Então, onde eu vou, isso está comigo. Não dá para deixar lá fora, no portão do estacionamento, e entrar aqui sem eles. Eu entrei com as minhas viciações de sentimentos. E Jesus sabe disso, ele está lá na porta, lembra? O que nós não podemos é transferir essas viciações de sentimentos para o templo religioso, tentando agir aqui dentro como agimos lá fora ainda, manipulando, subornando, querendo que toda a coletividade haja em favor da manutenção dos meus vícios. Porque uma coisa é você ainda trazer suas imperfeições, e trazemos. Outra coisa é você querer impor as suas imperfeições para que os outros aceitem-nas e validem-nas. Então, existem algumas pessoas que tentam impor as suas viciações, tentando, mas não conseguem, fazer com que a casa espírita se adeque ao seu nível de consciência, que ainda está se comprazendo com as suas viciações de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos, porque a base de todos esses sentimentos viciados é o egoísmo, que é a chaga da humanidade. E aí, por causa disso, os templos de pedra, alguns templos de pedra, estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Então, existem indivíduos ainda com viciação de sentimentos no campo da aquisição monetária, do egoísmo, da ganância, buscando nos templos religiosos oportunidade de colocar em prática essa sua ganância. E aí vão encontrar alguns templos de pedra que vão reforçar essa sua viciação. Então, tem as chamadas teorias, denominações religiosas da teoria da prosperidade, em que o indivíduo vai para lá para ganhar dinheiro, para ficar rico, e dar o testemunho de que ganhou muito dinheiro depois que entrou para aquela denominação. Promessas injustificáveis e votos absurdos, promessas de cura, do indivíduo que vai lá na cadeira de rodas e sai andando, que está em coma e levam ele lá e sai feliz e saltitando.
Então, são promessas injustificáveis, porque os valores religiosos não são para isso. Pelo contrário, são para ajudar você a passar pelo desafio da pobreza e da doença e não mais precisar deles na próxima encarnação. E votos, promessas absurdas, que não serão cumpridas, mas que as pessoas vão para lá porque estão buscando aquilo que estão prometendo. Então, é a hipocrisia. De um lado, quem promete o que não pode cumprir, e de outro, alguém que quer conseguir se manter na sua viciação sem o esforço para se renovar. E aí, dito isso, nós temos que recorrer a Kardec para entender como é que isso funciona no centro espírita. O centro espírita não faz promessas absurdas e nem votos injustificáveis, porque ele é a expressão da doutrina espírita que vem libertar o homem e a mulher da ignorância, que vem mostrar que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. E aí, perguntando a Kardec como é que funciona isso no centro espírita, ele vai dizer o seguinte, na conclusão de O Livro dos Espíritos. Vai apresentar para a gente a categoria de crentes ou adeptos do espiritismo. Ele diz o seguinte, o espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: das manifestações, os dos princípios e da filosofia que dela decorrem, e o da aplicação desses princípios. Então, lembram-se, no primeiro período de desenvolvimento do espiritismo, o que prevaleceu foi a curiosidade. Era o período das manifestações, chamando a atenção para os fenômenos mediúnicos, com a intenção de provar a existência do mundo espiritual, um mundo verdadeiro, pré-existente, sobrevivente a tudo, mostrando que aqueles que morriam aqui, no mundo físico, eles não desapareciam, eles continuavam vivos no mundo espiritual, e de lá poderiam se comunicar com o mundo material. Então, esse é o aspecto da manifestação, das manifestações do espiritismo. Esse aspecto não acabou, mas a ele se aliou um outro aspecto, que é o aspecto dos princípios e da filosofia, que, passado o período da curiosidade, os estudiosos sérios começaram a tentar entender se o espiritismo trata da origem, destino dos espíritos e a sua relação com o mundo material. O que a gente pode tirar disso de lição, de princípios, de filosofia? E aí começou o período do estudo dessa relação entre os mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual, a sorte dos espíritos depois da morte, como é que eles estão lá, estão bem ou estão mal, estão em condição mediana, mostrando que a sorte dos espíritos depois da morte estava proporcional às ações que eles tinham aqui na Terra, aqueles que foram bons, benevolentes, caridosos, que se esforçaram para domar as suas más tendências, estavam em condições bem felizes no mundo espiritual, ao passo que aqueles que colocaram em prática os seus vícios, que foram orgulhosos, avarentos, maledicentes, estavam em condições sofríveis. Então, esse é o período da filosofia. Esse período também não passou, mas a ele se aliou o terceiro período, que é o da aplicação e das consequências. Ou seja, se eu já sei que os espíritos vivem num mundo espiritual, que eles se comunicam com o mundo físico, que as ações deles no mundo físico têm a ver com a sua felicidade ou a sua desdita no mundo espiritual, o que é que eu tenho que fazer para encontrar uma condição feliz? Para encontrar aquilo que eu busco, já que todos buscam a felicidade. E aí é o princípio da aplicação. Então, da mesma forma que o espiritismo passou por esse período de desenvolvimento, a consciência do espírita também passa. Então, dito isso, Kardec vai identificar 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos do espiritismo. Então, aqui nessa sala, nós temos, numa distribuição normal, os 3 tipos de adeptos. Nós vamos encontrar espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos e espíritas perfeitos ou verdadeiros espíritas. Isso não quer dizer que um seja pior e o outro seja melhor. Quer dizer que nós estamos caminhando num nível de evolução natural na evolução de cada um de nós.
É claro que a meta é que sejamos verdadeiros espíritas. Mas aquele que ainda hoje se identifica como espírita experimentador não tem que se sentir diminuído, tem que antes se sentir motivado a buscar algo mais. Porque já que o espiritismo tem 3 aspectos diferentes, ele não deve se contentar em ficar só com o aspecto das manifestações. Então, o que é o espírita experimentador? É aquele que busca o fenômeno. Então, quando Jesus fez a pergunta ali na porta, o que você veio buscar? Com certeza, esse espírita veio buscar algo no campo do fenômeno, no fenômeno mediúnico. Ou veio satisfazer a curiosidade, já disseram que lá tem espírito, né? O próprio João Luiz disse aqui que tinha uma cavalaria. Será que eu consigo ver? Eu vou lá para ver se eu vejo a cavalaria. Não, disseram que os espíritos se comunicam e falam coisas da sua vida que você nem não contou para ninguém. Eu vou lá para ver. Quem sabe isso acontece comigo, né? Então, provavelmente, tem pessoas que vieram buscando esse fenômeno. Outros não, eu fui porque eu estou com uma doença de difícil cura e disseram que lá no Espiritismo eu posso encontrar a cura da minha doença. Então, a cura é um fenômeno físico, é um fenômeno do campo da ciência, da experimentação espírita. Então, aquele que só veio buscar a cura e que só veio buscar a visão dos espíritos, ele é o espírita experimentador. Eu fui lá porque eu tenho mediunidade. Estão acontecendo umas coisas na minha casa, mas eu não quero ter esse negócio, não. Então, eu fui lá para tirarem isso de mim. Disseram que lá é que resolve isso. Então, eu fui lá nesse centro para tirarem essa mediunidade de mim. Então, ele veio buscar fenômeno. Mas existem aqueles que não vieram só buscar o fenômeno. Até vieram, porque o fenômeno tem a sua importância. Eu não estou dizendo que ninguém tem que vir aqui por conta do fenômeno espírita, até porque o fenômeno espírita está muito bem colocado. Ele está colocado dentro de uma ordem de coisa maior. Só que o fenômeno é o efeito, é o desfecho. Antes do fenômeno, você tem que ter uma série de outras causas que vão redundar no desfecho. O que é a cura? A cura é a substituição de um órgão doente ou de uma molécula doente por uma molécula saudável no corpo físico. Mas se eu aprendo na doutrina espírita que a doença vai encontrar espaço no meu corpo em função das minhas disposições morais, não adianta eu substituir o órgão aqui e botar um outro, porque as minhas disposições morais vão ser de pessimismo, de maledicência, de rancor, aquele outro vai adoecer de novo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na causa. O meu fígado adoeceu. Por que o meu fígado adoeceu? Porque eu acumulei rancor, acumulei ódio da outra encarnação. Então, eu vou trabalhar o meu ódio, o meu rancor, vou aprender o perdão, e aí eu vou encontrar, sim, a cura no corpo físico, nessa encarnação ou na outra, porque a nossa existência ela é feita de sucessivas reencarnações. Então, não tem nada de errado eu ter vindo buscar o fenômeno. O que eu não posso é só querer o efeito sem tratar a causa. É a mesma coisa que você ter uma casa onde passa um esgoto na sua porta e que a água que você cozinha está misturado com a água do esgoto, você vai viver com diarreia. Não adianta você tomar um remédio para diarreia. Se você continua tomando água contaminada com esgoto, tem que resolver o problema do esgoto, não é isso? Então, o esgoto é o corpo, onde a gente esgota a sujeira que estava na consciência. Até que não resta mais sujeira, aí fica tudo limpo. Aí eu não preciso mais de doença. É assim que funciona. E o Espiritismo explica isso. Mas quem vem só buscar o fenômeno não espera para encontrar essa explicação. Tomei 3 passos, não melhorou nada. Pelo contrário, eu acho que o negócio piorou. Porque eu fui lá buscar ajuda para a minha família, que estava em briga, e a família continua brigando mais ainda. Mas o que você fez para melhorar a sua vivência em família? Você renunciou mais? Você ouviu mais? Você cedeu mais? Você teve mais tolerância, mais paciência? Então, é isso que o Espiritismo vai dar. E quem é só experimentador não consegue captar essa explicação. Aí tem aquele que até capta, que é o espírita imperfeito. Não tem a ver com espíritos imperfeitos, que é uma ordem de espíritos da escala espírita.
Espírita imperfeito é o adepto do espiritismo que é imperfeito ainda. Por quê? Porque ele acredita em tudo isso que nós dissemos. Ele acha a moral espírita muito boa, se sente bem quando vem, ele tem coerência. Realmente, Jesus falou isso, o Espiritismo fala isso, eu concordo com o Espiritismo, concordo com Kardec, mas ele não faz nada para aplicar aquilo, ele não se torna menos egoísta, menos avarento, menos maledicente, ele continua se comprazendo nos seus sentimentos viciados. Então, ele vem buscar encontrar a explicação espírita, mas ainda não está aplicando. Quando Jesus pergunta para ele ali na porta, o que você veio buscar? Veio ouvir o evangelho, que é bom, né? Um domingo de manhã é bom a gente, antes de começar a semana, ouvir a palavra de Jesus, né? Mas e aí? Você vai vivenciar? Isso aí... Não, Jesus ensinou isso. Mas Jesus era Jesus. Quantas vezes você ouve isso? Gente, vamos agir como Jesus. Como Jesus agiria nessa situação? Não, você quer me comparar com Jesus? Jesus está lá. Não, eu continuo com os meus erros, eu sou errado mesmo. Está se comprazendo, não é? E tem também, aqui, nesse mesmo espaço, os espíritas perfeitos, ou os verdadeiros espíritas, que são reconhecidos pelos esforços que fazem, pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem para domar as suas inclinações mais. Então, é aquele que está sendo observado e vê, olha como o fulano está melhorando. Ou então nem está sendo observado, porque muitas das vezes você ouve na sua casa assim, é isso que você está aprendendo lá no Espiritismo? Você está tanto tempo no centro e não melhora? Mas você sabe que já melhorou um pouquinho. Você sente que já odeia menos, que já cobiça menos, que já fofoca menos, não é? Então, você sabe que está mudando, porque você está se esforçando para domar as suas inclinações mais. Então, você sabe disso. E Jesus, que está na porta, sabe que você está se esforçando. E aí, quando Jesus pergunta, o que buscais? Aí você vai dizer, meu irmão, eu busco força para continuar me renovando, para continuar vivenciando os seus ensinamentos, porque você já tem uma resposta mais elaborada para Jesus. Então, vamos ver o que Emmanuel continua falando sobre esses espíritas. Então, sobre os espíritas experimentadores, podemos tirar da página de Emmanuel o seguinte: muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Nós não vamos subornar os espíritos aqui que vêm nos receber. Muitas das vezes a gente tenta subornar os espíritos. Bons espíritos, me ajudem, porque aí eu vou fazer isso. Não é? Ou então tenta virar melhor amigo de um médium, né? Tem as pessoas que ficam sempre buscando um médium para chamar de seu. Descobriu que você é médium psicofônico, cola em você. E vai lá para o refeitório para sentar com você e convida você para ir para a casa dele. Médiuns, tomem cuidado. Porque são pessoas que estão querendo se aproximar do médium para conseguir vantagem, já que o médium tem, segundo eles pensam, né, um contato mais direto com a espiritualidade. Quando o que não sabe é que o médium, coitado, está ali naquela encarnação, se esforçando cada dia para não fracassar, que recebeu a mediunidade justamente porque é um outro meio dele não fracassar, porque ele já fracassou outras vezes. Então, ele está ali se esforçando para se manter no terreno do bem. Aí vem um que nós chamamos de coveiro de médium, que ajuda a fundar, e fica ali explorando o médium e querendo que o médium, mandando WhatsApp para o médium botar na reunião de desobsessão o nome dele, quando não está se esforçando para fazer a sua parte. É natural que a gente peça ajuda, mas não que faça do médium o seu escravo, tentando fazer que os espíritos sejam os seus escravos. Essa prática não é do espiritismo. A abstração feita a quem, em outros arraiais, achem que é a prática adequada. Então, como é que eu faço no espiritismo? Eu quero ajuda? Tem os canais de ajuda na casa espírita, tem o atendimento fraterno, tem os grupos de estudos para onde eu levo os nomes para a oração, e onde são identificados os socorros e encaminhados adequadamente. Eu não preciso subornar os benfeitores para conseguir vantagens indevidas. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Eu tenho uma pensão que está demorando a sair,
Então, eu vou colocar o nome lá na reunião para a pensão sair. Gente, se você está com problema na Previdência, procura o direito trabalhista. Não vai pedir aos espíritos para resolver o problema da sua pensão. Você pode até orar para que os responsáveis sejam intuídos, façam a coisa certa. Isso não é inadequado. Agora, você não pode pedir ajuda para a pensão. E aí bota lá o número do processo. Então, está entendendo errado. Não é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar ajuda para que você consiga a lucidez e resolva o seu problema trabalhista, que muitas das vezes é um problema muito difícil de resolver, né? Convenhamos. Os espíritas imperfeitos esquecem-se que o Cristo ensinou e exemplificou. Ele não só ensinou, porque os espíritas imperfeitos são aqueles que saem por aí, muitas das vezes, repetindo os trechos do Evangelho. Não, eu sou espírita. O Espiritismo fala isso, Jesus disse isso. Mas ele mesmo está exemplificando? Ele não está exemplificando. Então, Jesus não só ensinou. Se ele ensinasse, ele seria imperfeito. Ele ensinou e exemplificou. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Então, Jesus tem que ser associado aos nossos atos de cada dia. A pergunta tem que ser feita assim: o que Jesus faria se estivesse nessa situação em que eu estou? Como é que ele agiria? Ele já é um espírito puro, mas ele só é um espírito puro justamente porque ele passou pelo que eu passei e conseguiu superar. No mundo passarei por aflições, disse ele, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vencemos. Por isso que ele deu o exemplo da cruz, que é o exemplo de sofrimento máximo, mostrou: eu posso passar por isso e ainda perdoar os infratores. Você também pode. Não foi o sangue derramado para lavar os pecados numa situação conivente. Ele já sofreu, então não preciso mais sofrer. Não foi isso. Foi um exemplo para nos motivar. Você também vai passar e vai superar. Então, Emmanuel diz isso. A cruz do Calvário é o símbolo vivo. Os verdadeiros espíritas já sabem disso, que a cruz do Calvário é a motivação de que eu posso passar por qualquer sofrimento que a vida me der, porque eu vou conseguir superar. Porque ele não é maior do que a minha resistência. Deus sabe, e Jesus também sabe. Eu vou superar. E quando é que acaba o sofrimento? Quando desencarna? Não, muitas das vezes ele continua. O sofrimento acaba quando eu aprendo. Sofrimento é metodologia educativa da divindade. Eu vou sofrer enquanto eu não aprendi a lição. Quando eu aprendo a lição, não preciso mais sofrer. Para que eu vou sofrer? Aí o sofrimento acaba. Pode ser nessa encarnação ainda, pode ser no primeiro dia que eu vim ao centro espírita. Eu vim, compreendi isso, comecei a agir adequadamente, mudei as minhas disposições morais e o sofrimento passou. Por isso, as pessoas veem: eu fui lá, tomei um passe e saí bem. Não foi o passe agiu de fora para dentro. Atuou fisicamente no meu organismo, fenômeno de efeitos físicos. Mas eu atuei de dentro para fora, mudando as minhas disposições morais. Então um passe só resolveu. Aí o outro vem: poxa, ele tomou um passe, curou. Eu já tomei 3, não curei. Isso não está certo. Aí não vem mais, porque não entendeu direito. Você não está fazendo isso corretamente. Não tem aquela brincadeira? Então, faça corretamente. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Para que nós possamos dizer que somos livres, nós temos que obedecer. Parece um paradoxo, não é? Mas não é. Quando Paulo diz: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, essa é a expressão da liberdade que ele encontrou. A liberdade não é tudo me ser lícito. A liberdade é eu saber o que me convém ou não. E, embora eu possa fazer, eu não faça. Eu posso fazer, porque tudo me é lícito. Mas eu sou livre para decidir que eu não vou fazer isso. Então, olha a minha liberdade como é maior. Eu seria escrava se eu ficasse presa a fazer o que é lícito, sabendo que, mesmo sendo lícito, me traria consequências. Então, a liberdade de pensar, ninguém pode me tirar. A liberdade de agir, ela vai ser tanto maior quanto a minha liberdade de pensar. Porque, se eu penso corretamente, eu vou agir o mais adequadamente possível.
Então, quem deseja liberdade precisa obedecer às leis de Deus. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Umbral é portal. Não é que Jesus está no umbral. O portal ali da porta, aquilo ali é umbral da porta. Procurem no dicionário. Então, ele está ali na porta perguntando com interesse: o que você veio buscar? Tentem responder essa questão a Jesus. E aí, Emmanuel continua na outra página no livro Espírito da Verdade, que ele diz assim: essa simples indagação que buscais do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam, aqueles discípulos de João Batista que vieram segui-lo, é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo, nós, diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Eu estava fazendo pedido de livros agora para uma editora. E o título do livro me intrigou. Eu não pedi. Eu vou querer ler o livro para saber se ele é doutrinário. Porque eu não posso ser leviana de trazer um livro antidoutrinário e colocar à disposição de vocês. Pode até acontecer de eu não ter lido o conteúdo e alguém olhar e falar: esse livro é antidoutrinário. O que a gente faz? Recolhe. Mas se o título já está me questionando, eu não posso comprar. Ah, mas vai ser um sucesso, vai vender muito. Primeiro eu tenho que ler. As pessoas responsáveis da casa têm que ler. Então, é a responsabilidade do colaborador da propaganda doutrinária pela pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias da nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Se eu sou orientadora, eu tenho que me esforçar para colocar em prática aquilo que eu estou orientando, porque os meus orientados têm que ver em mim um exemplo, motivando eles a seguirem, como Jesus exemplificou do nascimento à cruz. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Então, o evangelizador infantil, ele tem que se perguntar todo dia o que ele está fazendo para que aqueles espíritos que reencarnaram e estão sob a responsabilidade dele avancem no conhecimento, na prática do Evangelho. O que aquelas criancinhas que passam por ele estão recebendo dele, como intermediário de Jesus, para mais à frente não se comprometerem? É isso que ele tem que perguntar o tempo todo. Ao portador de responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Você é médium. Você tem uma mediunidade porque recebeu uma faculdade a mais para te ajudar a não falir como faliu nas outras. O que você está fazendo com este talento a mais que Deus te deu? Está enterrando ou está multiplicando 10 vezes mais do que você recebeu? Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando para os deveres justos. Aquele que começou ontem, que está chegando, qual é a sinceridade que ele traz de aprender a doutrina espírita? Ou ele só está vindo aqui por objetivos de suborno à espiritualidade, ou para encontrar uma companhia amorosa, ou para fazer o social? O que ele veio fazer aqui? Ele tem que se perguntar, porque se ele veio fazer alguma coisa que não seja aprendizado da Boa Nova, ele está no lugar errado. Ele tem que se avaliar. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, o Espiritismo é fé raciocinada,
soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Nada disso vai fazer sentido, nada do que se aprende na casa espírita vai fazer sentido, se nós não colocarmos em prática através da caridade real. A caridade real, Emmanuel vai chamar em outra página, a caridade essencial, que é de pensar, falar e agir em favor do bem do próximo. Então, nada do que a gente falou aqui vai fazer sentido se nós não formos caridosos, colocarmos em prática esse aprendizado em forma de bem. Eu coloco em prática o Evangelho através da caridade. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o serviço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno das tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Que Deus nos abençoe. Nós estamos felizes porque estamos trabalhando. Nós te buscamos, Jesus. Buscamos o conhecimento. Tu nos destes o conhecimento e o trabalho. Só nos falta nos engajarmos com coragem, com dedicação. Ajuda-nos